Todas as crianças. Bom dia para vocês. Bom dia, bom dia. Ok, vem mais. Vou esperar todo mundo chegar. Que coisa boa. Compartilhar um pouco da palavra de Deus com vocês. Eu quero fazer isso começando com uma pergunta. Quem aqui um dia já ganhou aquela coisa ou aquele brinquedo que você queria muito e você ficou muito feliz depois de ter ganhado esse brinquedo? Já ganhou um livro, já ganhou o que mais? Um quê? Um urso do seu tamanho. Olha para aí. Você? Uma caixa de lápis de cor profissional de 150 cores. Uma caixinha de 150 cores de lápis de cor profissional. Ok. Mais alguém? O que foi que você ganhou? Um livro de colorir enorme. Você, Daniel? Um videogame bem irado. Não vou dizer nome aqui para não fazer propaganda, tá? Bom, gente, veja que coisa boa ganhar coisa legal que a gente gosta muito. Agora, eu quero fazer uma outra pergunta depois dessa. Quem aqui um dia viu acontecer daquilo que você gostava muito se quebrar? Aquele brinquedo que você gostou demais, de repente, se não se quebrou, ele se perdeu e você não encontrou mais aquele brinquedo. Já aconteceu com você? Às vezes acontece, não é? Da gente ter aquela coisa que a gente gosta muito e essa coisa, de repente, ela não presta mais para a gente usar, ou a gente perde essa coisa e... Como? Você já perdeu, não foi? Ele perdeu uma atividade de matemática. Tá vendo? Que coisa séria. Quando a gente perde uma coisa, ou quando a gente enjoa... Você já enjoou também de um brinquedo que você gostava muito? Que você achava que ia brincar a vida inteira com aquele brinquedo, aí de repente aquele brinquedo foi ficando lá no canto, foi ficando ali esquecido. Isso já aconteceu? Como? Passou da validade, foi lançado um brinquedo melhor do que aquele e você não quer mais aquele brinquedo. Isso também acontece com a gente. E qual é o nosso sentimento quando isso acontece? A gente fica triste. Você sabe por que a gente fica triste quando uma coisa assim acontece com aquilo que a gente gosta muito? Porque a gente perdeu uma coisa e nunca mais vai encontrar. Por que a gente fica triste quando a gente perde ou quando um brinquedo da gente quebra? Mais alguém? Mas é só procurar que acha. É só procurar que acha. E quando a gente não acha? Pode falar. Quando eu arrumei meu quarto, eu achei um brinquedo. Aí, a alegria é quando a gente vai arrumar o quarto e acha o brinquedo. É verdade. Isso é muito bom. Agora, eu quero dizer para vocês uma realidade sobre a vida. Essa realidade é a seguinte: tudo aquilo que a gente tem de coisa material, de brinquedo, de coisa que a gente gosta muito, realmente não vai trazer uma alegria para sempre para o nosso coração. Porque, como vocês mesmos falaram aqui, às vezes aquilo que a gente tem quebra. Ontem mesmo aconteceu uma situação lá em casa que foi assim. Tem um quebra-cabeça lá de centenas de peças e foi uma cerimônia para montar aquele quebra-cabeça. E aí a pequenininha foi lá, ia caindo lá no quarto, perto da mesa, e foi segurar no lugar onde estava aquele quebra-cabeça, e ela puxou tudo e aquele quebra-cabeça foi todo ali. Todo não, mas a metade dele foi ao chão. E uma outra criança que tem lá em casa chorou muito pelo trabalho que tinha dado de montar ali aquele quebra-cabeça. Era daqueles, né, de 1.500 peças?
Nem tanto. 1.500 peças não era tanto assim também não. Um quebra-cabeça de 60 peças. 60 peças. Agora eu quero terminar para orar com vocês. Eu quero ler o que diz Eclesiastes 6, versículo 9, que diz assim: melhor é o que os olhos veem do que aquilo que a alma deseja. Também isso é vaidade e correr atrás do vento. Sabe por que a gente fica triste quando a gente perde uma coisa que a gente gosta muito? Porque a gente sempre está idealizando alguma coisa maravilhosa que a gente quer. Um presente maravilhoso, um brinquedo, um sonho que a gente quer realizar. E quando essa coisa vai embora, o nosso coração fica muito triste, porque a gente não consegue ficar feliz com aquilo que a gente tem. A gente sempre está querendo aquilo que a gente perdeu, ou aquilo que a gente não tem ainda. E o nosso coração vai ficando triste, vai ficando ingrato. Então, qual é o ensinamento da palavra do Senhor para a gente hoje? Se alegre, gratidão, se alegre com aquilo que Deus colocou na sua mão. Se alegre com aquilo que você tem, e não com aquilo que você não tem mais, mas ainda quer um dia. Se alegre, acima de tudo, por aquilo que você já tem, que é muito melhor do que brinquedos, que é muito melhor do que as coisas que a gente pode ter nessa vida. Se alegre porque você tem Jesus, porque você tem Deus. Isso você já pode se alegrar mais do que qualquer coisa. Qualquer coisa que você tiver pode se estragar, pode rasgar, pode se desmontar todinho e ir ao chão. Mas Deus é eterno. Deus é a grande alegria que você vai ter por toda a vida. E Ele pode te dar coisas, mas essas coisas não são a razão da sua alegria e não são a razão da sua vida. Essa é a lição que eu gostaria de passar para vocês hoje. E antes de vocês voltarem para o lugar de vocês, eu quero orar. Feche seus olhos para a gente orar nesse momento. Como? Idealizar. O que é idealizar? É ficar sonhando demais, é ficar pensando em várias coisas que a gente quer. É melhor a gente se alegrar com aquilo que a gente já tem do que idealizar. Beleza? Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor é o grande bem precioso que a gente tem. Ó Deus, tudo aquilo que vem em nossas mãos é emprestado do Senhor para nós. Esse mundo em que a gente vive, a família que a gente tem, os bens, os brinquedos, tudo isso o Senhor nos empresta para a gente passar um tempo e se alegrar com essas coisas por um tempo. Mas a nossa alegria verdadeira está no Senhor que é eterno. Obrigado por isso, Senhor Deus. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Você pode voltar para o seu lugar. A salinha só depois da pregação, depois do culto. Esse é um assunto muito sério, na verdade. Esse é um assunto que envolve a nossa vida, envolve muitas vezes as nossas motivações, envolve aquilo que o nosso coração anda sentindo ultimamente, as expectativas da vida. O tema que eu gostaria que a gente pensasse hoje aqui nessa manhã é o seguinte: a insuficiência de um mundo sem Deus. Nós veremos hoje como esse mundo que nós vivemos é um mundo insuficiente se Deus não for o centro da nossa história. Eu quero, assim como eu fiz com as crianças, começar fazendo uma pergunta para você. Você já se decepcionou nessa vida? Quem aqui nunca se decepcionou nessa vida? Eu creio que quanto mais idade você tiver,
mais histórias de decepções você vai poder contar, não é verdade? Às vezes, quando nós somos ainda crianças, adolescentes, nós não temos tantas decepções assim, apesar de já haverem muitas decepções, mas quanto mais o tempo passa, parece que essas experiências de decepção, elas vão crescendo. Muitas vezes a gente se decepciona com pessoas, não é verdade? Aquelas pessoas que a gente colocou tanta fé, a palavra, a expressão que a gente usa, eu boto fé em você, e quando o tempo foi passando, você percebe que você não deveria ter colocado fé naquela pessoa, naquela instituição, num trabalho, num emprego aí, que você jurou que era a razão da sua vida, aquele trabalho, aquela faculdade, aquele lugar que você frequentava, aquele prazer que você não tinha antes e que a partir de determinado momento você pode desfrutar ali daquele prazer e de repente aquele prazer não é mais tão prazeroso assim. Bens e etc. Tantas coisas que vão primeiro gerando uma grande expectativa no nosso coração, mas com o tempo a gente vai percebendo que nada é perfeito, que de tudo que foi criado aqui debaixo do sol, depois que o pecado veio e entrou no mundo, essas coisas não satisfazem o nosso coração, essas coisas não preenchem o vazio do nosso coração. Na semana passada, a gente pensou um pouco aqui sobre a futilidade da vida de quem vive a buscar mais e mais bens, mas não se satisfaz com essa busca pelos bens, com essa busca pelo dinheiro, pelos bens materiais. A gente esteve meditando isso aqui no domingo passado. Mas hoje, a gente vai estar vendo sobre a realidade de quem já tem muitos bens, de quem olha para trás, ou olha para dentro da sua casa, ou dá uma olhada e faz uma avaliação da sua própria vida e percebe, poxa, Deus tem me abençoado, Deus tem me dado coisas, eu posso desfrutar da minha vida, não necessariamente porque eu sou rico, não necessariamente porque eu tenho tudo transbordando, mas porque eu percebo que de fato Deus tem me dado razões para que eu viva a vida. Vai estar um desafio aqui, porque vem mosca, agora veio uma borboleta, me sinto aqui na selva, não é? Enfim, vamos pensar sobre essa questão tão intrigante que Salomão vem colocar para nós. Uma pessoa que tem bens, mas não se satisfaz com aquilo que ela tem. Geralmente a gente pensa que uma pessoa que já tem muitos bens, já alcançou a plenitude da vida. Essa é a fotografia que nós tiramos da nossa mente e do nosso coração. Vemos uma pessoa abastada, vemos uma pessoa que tem uma família bonita e dizemos, está lá uma pessoa feliz? Está lá uma pessoa realizada? E a gente tem esse conceito firmado dentro de nós e a gente termina almejando ter aquilo que aquela pessoa tem. Mas a pergunta é, será mesmo que essa pessoa é tão feliz assim? Será que essa pessoa que tem essas coisas que nós tanto sonhamos, está com o coração grato, está com o coração repleto de alegria na sua vida? A gente vai ver hoje aqui que não é bem assim que a banda toca. A gente vai ver aqui que na matemática da vida no mundo debaixo do sol, no mundo que vem depois do pecado, as coisas não são tão óbvias assim. Por isso eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Eclesiastes 6, e a gente vai estar lendo esse capítulo todo, do versículo de 1 a 12. Eu vou ler e você pode acompanhar aí silenciosamente a palavra de Deus. Eclesiastes 6, versículos de 1 a 12. Você já encontrou? A palavra de Deus diz assim:
Há um mal que vi debaixo do sol e que pesa sobre a humanidade. Aquele a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo que sua alma deseja. Mas Deus não lhe concede que desfrute disso. Ficará para um estranho. Também isto é vaidade e grande mal. Se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos, até uma idade avançada, e a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tivesse sepultura, digo que um aborto é mais feliz do que ele, pois o aborto vem ao mundo para nada, e desaparece na calada da noite, e as trevas encobrem o seu nome. Não viu o sol, nada conhece, porém tem mais descanso do que o outro, do que aquele que viveu muito, que teve longevidade. Ainda que aquele vivesse 2 vezes 1000 anos, mas não desfrutasse do bem, por acaso não vão todos ou ambos para o mesmo lugar? Todo o trabalho do ser humano é para a sua boca. Contudo, o seu apetite nunca se satisfaz. Pois que vantagem tem o sábio sobre o tolo? Ou o pobre que sabe como sobreviver? Melhor é o que os olhos veem do que aquilo que a alma deseja. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Tudo o que agora existe já recebeu um nome há muito tempo. E sabe-se o que é o ser humano, e que não pode enfrentar quem é mais forte do que ele. Quando aumentam as palavras, aumenta a vaidade. Qual o proveito que se tem disso? Pois quem sabe o que é bom para uma pessoa durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais ela gasta como sombra? Quem sabe? Quem poderá lhe dizer o que vai acontecer debaixo do sol, depois que ela morrer? Vamos orar antes de continuar? Senhor Deus, estamos aqui diante da Tua palavra, Senhor, e pedimos que o Teu Santo Espírito esteja conduzindo o nosso coração aqui, falando conosco, nos enchendo da Tua verdade, para que a gente se fortaleça diante dessa vida que é uma vida tão estranha, diante dessa peregrinação que nós vivemos, até estarmos eternamente com o Senhor em novos céus e nova terra. Nos protege, Senhor, nos guarda, nos faz aprender a viver aqui. Assim te oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto aqui é de fato um dos textos que aparentemente parece ser um dos textos mais pessimistas das Escrituras Sagradas. E essa percepção não é minha, essa percepção é de alguns comentaristas desse texto. E a gente pode cair na armadilha de ler Eclesiastes, achando que Eclesiastes é simplesmente um livro de pessimismo, um livro de coisas vazias, como se ele não tivesse uma mensagem de vida para nós. Mas não é essa a ótica correta para se ler Eclesiastes, porque esse texto ele tem um ensinamento profundo para que a gente viva uma vida de felicidade debaixo do sol. O pregador, de fato, aqui ele tem uma finalidade. A finalidade dele é pastorear o coração do seu povo, do povo de Israel, mas é também evangelizar as nações. Salomão, ele tem esse ministério evangelístico, tanto em Eclesiastes, como em Provérbios, como também em outros escritos seus. Salomão, ele tem os olhos na sua nação, mas ele tem os olhos na glória de Deus, sendo conhecida em toda a terra. Então, ele fala ao seu povo e fala às nações através de enigmas. E a gente precisa prestar atenção nos enigmas que Salomão vem trazer para nós diante desse mundo corrompido que nós vivemos e diante dos corações enganosos que nós temos por conta do pecado. Salomão, como um mestre, como um pregador, que é o nome
colocado aqui nesse livro, o Coelet, aquele que vem trazer uma mensagem ao povo, ele quer pastorear o nosso coração pecador diante desse mundo corrompido. A gente vê então nesses versos que nada nesse mundo pode nos satisfazer. Basta nós lermos o texto sem antes mesmo meditarmos nele, que a gente percebe que é um mundo complicado, é um mundo que não satisfaz a vida. E eu gostaria de destrinchar um pouco com você a respeito daquilo que Salomão traz para nós nessa porção das Escrituras. E quero começar a partir do versículo 1 e versículo 2, onde ele diz: há um mal que vi debaixo do sol e que pesa sobre a humanidade. Aquele a quem Deus conferiu riquezas, bem e honra, e nada lhe falta de tudo que a sua alma deseja, mas Deus não lhe concede que desfrute disso. Ficará para um estranho. Também isto é vaidade e um grande mal. Esse é o primeiro problema apresentado aqui por Salomão. É que nesse mundo uma pessoa pode ter tudo, mas por razões soberanas não conseguir desfrutar de tudo aquilo que ela construiu, ou de tudo aquilo que ela simplesmente recebeu, de tudo aquilo que ela ganhou. Você já pensou nisso? Veja que coisa intrigante. Veja que sentimento de injustiça, né? Que vem ao nosso coração. Você tinha tudo, estava no seu nome. Você olhava para o lado, você via coisas maravilhosas, dádivas deliciosas do Senhor. Mas por alguma razão, o seu estilo de vida, a forma como as coisas foram acontecendo na sua vida, os anos foram se passando, e você olha para trás e diz: eu não desfrutei daquilo que Deus colocou na minha mão. O tempo passou, a vida passou, e eu não pude sorrir, eu não pude me alegrar com aquilo, com as bênçãos que Deus me deu. E a questão que está sendo colocada aqui é muito mais séria, porque essa pessoa, no final da sua vida, percebe que aquilo que ela construiu, ela vai perdendo, e uma outra pessoa vem e adquire tudo aquilo que era daquela pessoa. Veja que tragédia. Tudo aquilo que você construiu, algo acontece, e de repente um outro ser humano, uma pessoa que você não tem nenhum afeto por ela, um estranho, vem e começa a desfrutar daquilo que era seu. Que tristeza, que cenário complicado está sendo colocado aqui por Salomão. Salomão está nos avisando, Salomão está mostrando que essas coisas acontecem neste mundo em que nós vivemos. E não é porque nós somos pessoas terríveis, não é porque a gente fez tudo errado e aí essas coisas estão acontecendo conosco. O que Salomão está dizendo aqui é que essas coisas acontecem é porque o mundo está debaixo de uma maldição. O mundo está debaixo do pecado. E neste mundo, as coisas que a gente jura que vão ser a razão da nossa vida, as coisas que a gente jura que vai desfrutar, simplesmente por razões da soberania de Deus, elas podem não ser desfrutadas por nós. A pergunta é: por que Salomão está dizendo isso aqui? Por que Salomão está trazendo um assunto tão doloroso? A verdade, queridos, é que Salomão ele está azedando o nosso bolo. Ele está estragando o nosso presente. Ele está desmontando o nosso quebra-cabeça, que estava tão bonito, estava tão bem montado ali. Ele está mostrando que quando nós colocamos esse mundo como o lugar definitivo da nossa vida,
como a razão do nosso acordar, do nosso dia, do nosso dormir. Quando a gente faz isso, certamente nós vamos nos machucar, porque nós nos esquecemos de uma premissa básica para que nós possamos viver uma vida de alegria debaixo do sol. A premissa básica é que nós vivemos num mundo em maldição e as coisas não vão fluir. As coisas não vão acontecer normalmente, debaixo de uma regra básica. Coisas estranhas acontecem na vida em que nós vivemos aqui. Para reforçar o pensamento de Salomão, ele apresenta então mais uma cena intrigante, a partir do versículo 3 até o versículo 5. Acompanhe comigo. Se alguém gerar 100 filhos, veja que bênção do Senhor, filhos. Se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos, até uma idade avançada, e a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz do que ele, porque o aborto não viu o sol, nada conhece, porém tem mais descanso do que o outro. Ainda que aquele vivesse 2 vezes 1000 anos, uma pessoa que viveu aí mais do que Matusalém, mas não desfrutasse do bem, por acaso não vão todos para o mesmo lugar? A figura aqui é de um pai de família com muitos filhos, como foi Jacó, lá em Gênesis 35:11. Jacó, ele teve a bênção de ter muitos filhos, dos seus filhos nascerem uma multidão de pessoas, e essa geração, e essas gerações que formaram todo o povo de Israel. Jacó, ele desfruta dessa bênção de ter muitos filhos. Para o povo de Israel, e não só dentre o povo de Israel, mas para as nações, para as culturas ao redor do povo de Israel, muitos filhos era sempre sinal de bênção, de coisa boa acontecendo na vida. Mas ele também diz que essa pessoa dessa cena é uma pessoa que vive muito como Abraão, descrito lá em Gênesis 25:8, que diz que Abraão morreu de ditosa velhice. Era um referencial para o povo de Deus. Eu quero ser como Jacó, eu quero ser como Abraão, eu quero viver muito nessa terra, símbolo da bênção do Senhor Deus na minha vida. Mas essa mesma pessoa que vive muito e que tem muitos filhos, é também uma pessoa que morre sem honra, e ele não tem lugar nem para ser enterrado. E aí volta as cenas estranhas descritas por Salomão. Veja que coisa intrigante. A maior bênção que alguém pode ter na vida, essa pessoa tinha de rodo, tinha muito filho. Viver muito é tudo aquilo que a gente quer. A indústria aí da saúde, da farmacologia, não é? As academias e etc. Tudo para que a gente tenha mais saúde, tudo para que a gente tenha uma longevidade, porque nós queremos viver mais, porque a gente entende que viver muito é bênção do Senhor, e de fato é bênção do Senhor, irmãos. Os bens que Deus nos dá, eles são de fato coisa muito boa para nós. Os filhos não têm bênção tão saborosa como nós termos filhos nessa vida. Viver muito, ser honrado, terminar a nossa vida com honra, veja que coisa maravilhosa. Mas Salomão, mais uma vez, ele está trazendo a visão da realidade. Essa mesma pessoa que desfruta de tudo isso, no final da sua vida, alguma coisa acontece. Ou essa pessoa morreu numa guerra e o seu corpo não foi encontrado, e essa pessoa não teve sepultura. Ou essa pessoa, ela foi rejeitada pela sua família e não pôde ser enterrada com os seus antepassados, que era o grande orgulho do povo de Israel, como foi com Abraão.
ser enterrado com seus antepassados. Essa pessoa, no final da sua vida, não pôde fazer com que isso acontecesse para ela mesma. Essa pessoa morreu e não foi enterrada, não teve sepultura para ela. E a comparação que Eclesiastes faz, que o pregador faz, é com aquela pessoa, com aquela criança que foi abortada, aquela criança que nem veio a nascer. Qual é a diferença dessa pessoa que viveu 2000 anos e que teve centenas de filhos para aquele bebezinho que nasceu natimorto, que não nasceu com vida? Qual é a diferença? Quem é melhor que o outro? E Salomão diz: ninguém é melhor do que ninguém. Ou, talvez, aquele que nem viu a luz do sol, talvez ele seja mais feliz do que aquele que viveu muitos anos nesse mundo de dores, nesse mundo de injustiças, ou nesse mundo onde a justiça de Deus é derramada por causa do nosso pecado. Talvez ele seja mais feliz do que o outro. Isso é para que a gente pense, irmãos. Isso é para que a gente não idolatre essa vida aqui. Isso é para que a gente não coloque o nosso coração em tantas coisas, em tantos sonhos, tirando Deus, o centro da nossa alegria da história. Salomão, ele está pastoreando o nosso coração. E sabe por quê? Salomão, ele está pastoreando o nosso coração. Veja lá versículos 7 a 9. Veja que a razão é que Salomão sabe que nós padecemos de uma grande insatisfação na nossa alma, por mais que a gente tenha tudo aquilo que um ser humano quer. O grande problema não é ter ou não ter. O grande problema não é se nossos sonhos foram realizados ou não. O grande problema está dentro de nós. O grande problema está dentro do nosso coração. Veja o que diz: todo o trabalho do ser humano é para a sua boca, contudo, o seu apetite nunca se satisfaz. Pois que vantagem tem o sábio sobre o tolo, ou o pobre sobre quem sabe, ou pobre que sabe como sobreviver? Melhor é o que os olhos veem do que aquilo que a alma deseja. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. O pregador está dizendo que não há dádiva que nos satisfaça, porque nós somos ingratos. Somos ingratos de carteirinha. Está em nós o sermos insatisfeitos. Está em nós a ingratidão. Aquela ingratidão que nós reclamamos com os nossos filhos. Quando nossos filhos têm tudo. Quando você já deu todos os presentes que você poderia ter dado aos seus filhos. E você percebe que aquele coração é um coração que não se satisfaz. E você fica revoltado com a ingratidão do seu filho. Mas olha, você tem espelho? Olhe para a sua própria face. Peça para Deus sondar o seu coração e mostrar a ingratidão que também invadiu a sua vida, o seu coração, a sua insatisfação, porque os seus brinquedos não lhe foram dados, ou porque você enjoou de tudo aquilo que Deus já te deu, ou o pior, você não percebe que Deus é o grande bem que você já possui. Somos ingratos. Nem o sábio, nem o tolo, nem o pobre estão livres disso. Todos somos cobiçosos e ingratos. Não é uma questão de mais conhecimento ou menos conhecimento. Não é questão de mais dinheiro na conta do banco ou menos dinheiro na conta do banco. Ricos, pobres, estudiosos, não estudiosos, todos estamos infectados por esse vírus da insatisfação, da cobiça. Como diz Tiago, qual é a razão de todos os males?
Qual é a razão de nós pecarmos? Não é uma razão externa, mas é uma razão interna. É a cobiça do nosso coração. Nesse sentido, irmãos, todos nós estamos no mesmo barco. Não há ninguém aqui que não seja insatisfeito ou ingrato. Philip Ryken diz assim: o desejo é um vagabundo, jamais satisfeito em ficar em casa. Ele sempre sai para vagar pelo mundo. E é assim que nós vivemos, como o desejo. Nós temos uma coisa, mas não nos satisfazemos. Nós vamos para o mundo buscar uma outra coisa. Como isso afeta, meus irmãos, a nossa vida diária? Como isso afeta a nossa relação no nosso trabalho? Como isso afeta a nossa relação dentro da nossa casa? Como isso afeta o relacionamento de marido e mulher? Nós sempre estamos insatisfeitos com aquilo que Deus nos deu, porque nós estamos insatisfeitos, na verdade, com Deus. Nós não temos desfrutado do Senhor da nossa alma, do Deus da nossa vida. Dessa palavra, como o André falou aqui no começo, que é mais doce que o mel. E como nós estamos tão insatisfeitos, nós passamos a buscar nesse mundo vazio alguma razão para viver. E a nossa família padece por isso. A nossa vida vai indo em derrocada por conta dessa ingratidão e dessa nossa insatisfação. Nós carecemos, irmãos, de algo maior do que as dádivas de Deus. Nós precisamos do Deus das dádivas, implantando satisfação em nossos corações. Por fim, queridos, o pregador, ele vem lembrar de algo importante para quem vive debaixo das sombras dessa vida. A gente precisa entender que Deus está no controle de tudo o que acontece nesse mundo. É uma palavra de consolo, por mais que lendo a gente não perceba de primeira. Mas Salomão está dizendo, veja, o mundo é assim. A vida, ela não segue uma regra fixa. Você pode se machucar nessa vida. Mas entenda uma coisa, e sem entender essa coisa, nós não vamos viver bem nesse mundo. Nós não vamos viver felicidade e alegria nesse mundo sem a gente entender que Deus é soberano, que nada que está acontecendo em vão. A gente precisa lembrar que existe uma mão que rege a orquestra dessa vida. Existe um tapeceiro, como diz a música de Estênio Márcios, que está tecendo aquela obra de arte, de tapeçaria, mas nós olhamos o tapete do avesso e não entendemos que obra de arte é aquela, até o dia que aquele tapete é virado, e nós vemos que bela obra o Deus soberano, Ele está fazendo na história. Deus está no controle de todas as coisas. Veja o que diz o versículo 10 e o versículo 11. Tudo que agora existe já recebeu um nome há muito tempo, e sabe-se o que é o ser humano, e que não pode enfrentar quem é mais forte do que ele. Quando aumentam as palavras, aumenta a vaidade. Qual o proveito que se tem disso? Aqui nós lembramos diretamente de Jó. Jó é aquele que sofre nesse mundo. É aquele que, debaixo da vida, debaixo do sol que nós vivemos, Jó se machuca na vida. Jó perde toda a sua família, menos a sua esposa. Jó perde a sua saúde. Jó perde a sua honra. Jó perde todos os seus bens. E em conversas com Deus, grandes conversas, se você já leu o livro de Jó, você vai ter esse prazer de ver essa crise que nós vivemos na vida aqui nesse mundo. E Jó começa a fazer questionamentos. As suas palavras aumentam. E ele questiona e questiona, até que lá para o final do livro, Deus se apresenta soberano na vida de Jó. E pergunta a Jó várias coisas que Jó não tem resposta. Deus mostra que Ele é o Criador de todas as coisas, que Ele é o sustentador de todas as coisas,
que Ele é aquele que faz a vida acontecer nesse mundo e que esse mundo não está fora de controle. Quando Jó tem esse encontro com Deus, finalmente a sua alma encontra repouso. E ele confessa: eu falei daquilo que não sabia. Eu disse coisas que eu não deveria ter dito, porque eu achava que conhecia Deus. Eu pensava que eu tinha algum conhecimento do Altíssimo, mas sabe de uma coisa? Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Agora eu entendo que a vida gira debaixo da soberania do grande Deus. E quem sou eu para levantar a voz? Quem sou eu para fazer questionamentos a esse Deus? Salomão está dizendo a mesma coisa aqui. Se você aumentar as suas palavras, se você começar a fazer questionamentos, se você começar a achar que a felicidade está em você colocar Deus no canto da parede, é inútil você fazer isso. Você precisa se dobrar à soberania do Deus soberano, que por ora coloca esse mundo debaixo de maldição por causa do nosso pecado. E precisa entender que mesmo vivendo nesse mundo que está debaixo de maldição, Deus está sustentando a história. Deus está cuidando do seu povo desde Adão até os nossos dias. Deus está preservando a sua igreja. Deus está preservando a sua família em meio a tudo isso. E é por isso que nós experimentamos da graça de Deus. É por isso que nós experimentamos da bondade de Deus em nossos dias, mesmo vivendo nas sombras, mesmo vivendo nessa vida debaixo do sol. Salomão, em seguida, ele traz uma âncora para a alma daqueles que confiarem em Deus, que confiarem nessa soberania de Deus em meio a essa vida estranha. E ele faz isso em forma de enigma. Perceba aí o versículo 12, aliás, somente o versículo 12, que é o último. Ele diz: pois quem sabe o que é bom para uma pessoa durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais ela gasta como sombra? Quem poderá lhe dizer o que vai acontecer debaixo do sol depois que ela morrer? Quem? Quem sabe o que é bom? Quem sabe o futuro? Quem sabe o que vai acontecer depois que a gente morrer? Sabe qual é a resposta do enigma? Lembre-se que Salomão é aquele que fala por enigmas. Ele está falando de Deus. Há comentaristas que acreditam que ele está falando inclusive do Messias. Há comentaristas que falam categoricamente que os provérbios estão falando de Cristo. Salomão tem esse ministério através da sabedoria de evangelizar o mundo, de evangelizar o povo de Deus, de evangelizar a igreja do Senhor no Antigo Testamento. A resposta desse enigma é que Deus é aquele que sabe o que é bom para o seu povo e é aquele que é Senhor do nosso futuro. É aí que o nosso coração deve se refugiar em meio a essa vida tão contraditória, em meio a esse mundo tão cheio de esquisitices, tão cheios de aparentes injustiças. Nós devemos entender que Deus é bom, que Deus permanece bom, que Deus sempre será bom. E Ele sabe o que faz. E Ele tem promessas para o seu povo. Ele sabe o que vai acontecer depois que nós morrermos. De fato, irmãos, Deus providenciou o bem e o futuro do seu povo. Nós temos hoje a revelação de Deus completa. Salomão não tinha ainda a revelação de Deus completa. E de posse dessa revelação completa, a gente sabe que Deus providenciou o bem e o futuro através de uma pessoa, a segunda pessoa da Trindade, Cristo Jesus. Cristo Jesus é o bem que nós temos nessa vida debaixo do sol. Cristo Jesus é o futuro que nós temos, mesmo depois da morte, nessa vida debaixo do sol.
Veja o que diz 1 João, versículos 1 e 2. O que era desde o princípio e o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos e o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a vimos e dela damos testemunho e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Queridos, Salomão é o mesmo que diz em Eclesiastes que Deus colocou no coração do homem a eternidade, de modo que nós não nos satisfazemos com aquilo que nós temos aqui. Nós não nos satisfazemos com as bênçãos das mãos de Deus, se nós não tivermos primeiro o nosso coração saciado daquilo que é eterno em nós. Cristo é a nossa vida eterna. Salomão, ele já desfrutava disso desde já. Adão, quando se arrepende dos seus pecados e crê na promessa daquele que viria esmagar a cabeça da serpente, ele já se satisfaz com a eternidade no seu coração. Todo o povo de Deus que foi salvo em toda a história do Antigo Testamento, na história do Novo Testamento, na história da igreja até os nossos dias, o povo de Deus, ele é saciado com Jesus, porque Jesus é a vida eterna que nós precisamos desfrutar todos os dias. Quando nós desfrutamos desse bem e desse futuro chamado Jesus Cristo dentro de nós, nós passamos a ter um relacionamento diferente com tudo aquilo que Deus nos dá. Nós passamos a ter mais gratidão. Nós passamos a agradecer por aquilo que os nossos olhos veem, ou seja, com aquilo que Deus me deu hoje, e não por aquilo que só vai chegar para mim amanhã. O meu coração passa a ser mais grato, porque tudo aquilo que eu preciso, eu já tenho. Eu tenho Cristo, o eterno, habitando em mim. Então, queridos, a que tudo isso nos impulsiona na prática? Em primeiro lugar, como igreja, nós devemos abandonar a idolatria das coisas criadas e adorar o Criador, nos satisfazendo acima de tudo nele. Qual é a idolatria da vez? O que é que você tem endeusado? Qual é o bem material? Qual é o sonho? Qual é a coisa passageira? Qual é a pessoa que tem sido a razão da nossa vida? Nós precisamos confessar pecado. Nós precisamos chamar isso de idolatria e adorarmos somente aquele que satisfaz as nossas almas. Nós precisamos aprender de Deus a desfrutar sabiamente todas as bênçãos do Senhor nesse mundo. Não há ninguém que possa colocar gratidão e satisfação no nosso coração a não ser a mão poderosa de Deus. Se a mão poderosa de Deus não implantar dentro de nós a gratidão e a satisfação, nada mais vai conseguir fazer isso. Então nós precisamos orar, precisamos nos ajoelhar, clamar ao Senhor: Deus, põe gratidão na minha alma. Eu quero ser uma pessoa grata, com o coração alargado de eternidade, através da habitação de Cristo em mim. Terceiro, nós devemos nos fortalecer em Deus para enfrentar as amarguras desta vida. Sim, sofreremos mais amarguras. A vida vai nos reservar momentos contraditórios, momentos intrigantes, momentos onde a lógica vai dar pane. Então o que é que a gente deve fazer? Devemos buscar forças naquele que é a nossa força. Devemos buscar alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Devemos estar centrados numa vida de intimidade com o nosso Deus. Deus, fortalece o meu coração para o dia mau. Por fim, nós devemos buscar de Deus para que Ele aumente a nossa fé e a nossa esperança na bondade de Deus e em suas promessas futuras.
Queridos, nós devemos orar ao Senhor, pedindo: Senhor, me dá olhos que enxergam a tua mão bondosa, protegendo a minha vida, regendo a minha história. Me dá uma perspectiva correta dos fatos, que eu não olhe os fatos com os olhos do caos, com os olhos pecaminosos, pessimistas do meu coração, mas que eu olhe a vida com os olhos da tua bondade que repousa sobre o mundo, com os olhos da tua graça, que é especial na vida da igreja e que é graça comum em todo o mundo. Me ajuda a ver a vida com esses olhos, mas me ajuda também a ver as promessas do Senhor que se cumprem no presente e as promessas do Senhor que estão reservadas para o futuro. Que o meu coração não esteja nesse mundo que está fadado à destruição, mas que o meu coração e os meus olhos estejam voltados para novos céus e nova terra prometidos na palavra de Deus, que não falha. Queridos, que a nossa satisfação em Deus seja sempre orientadora da nossa relação com esse mundo corrompido, para a glória de Deus e para a nossa felicidade. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, louvamos o Teu nome pela vida de Salomão. Louvamos o Teu nome, Pai, porque o Teu Espírito Santo, Ele impulsionou esse Teu servo para que a gente pudesse entender o que é a vida, para que a gente não idolatrasse esse mundo, para que a gente não traísse o Senhor, nos entretendo com as coisas daqui, Senhor Deus. Ó Pai, muito obrigado, porque Salomão, ele faz com que a gente queira olhar por cima dessa vida, por cima do sol, e depositar o nosso coração no alto, nas promessas do Senhor, na intimidade contigo, em gozar do Senhor, desfrutar o Senhor e glorificar o Teu nome para todo sempre, Pai. Obrigado, Pai. Nos ajuda assim, diante dessas verdades, Senhor, a nos relacionar de forma diferente com tudo aquilo que é colocado nas nossas mãos, no nosso trabalho, na nossa família, nos nossos relacionamentos, que a gente tenha um olhar maduro para essa vida e que a gente tenha um olhar encantado em relação a Deus, ao Senhor, a Jesus Cristo e ao Espírito Santo. Assim nós te oramos e te agradecemos por esse tempo, em nome de Jesus. Amém.